inflação parece dar uma trégua e a pressão por um corte na taxa de juros aumenta, mas os efetivos de uma possível queda da Selic só devem ser sentidos no fim de 2023 e início de 2024. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Clima de expectativa e até de apreensão com relação à decisão que será tomada pelo Comitê de Política Monetária na semana que vem sobre a taxa básica de juros. Muitos acham que já há condições claras, evidentes, para um corte que não acontece há muito tempo. Outros têm uma postura mais cautelosa, mais conservadora. A taxa Selic está em 13,75%, uma das maiores de todo o planeta. De dentro do governo vem a pressão, vem o pedido para que o Banco Central seja sensível e comece um processo de redução da taxa básica de juros. No entanto, alguns analistas e especialistas lembram que o Banco Central tem uma visão mais refinada, mais depurada. Olha para vários fatores externos, internos, núcleo de inflação, índice de difusão, pressões futuras para definir a taxa básica ideal para a economia brasileira. Essa semana, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, em tom irônico, chegou a pedir uma salva de palmas à futura decisão que será tomada pelo Comitê de Política Monetária. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, tem falado sucessivamente sobre as condições dadas para a redução da taxa básica de juros. Alguns economistas acham que talvez o mais natural seria, na reunião da semana que vem, o Copom manter a taxa em 13,75%, mas colocar na ata um viés de corte para a reunião seguinte. O economista da CNC, a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Comércio, Fábio Bentes, lembra que no primeiro semestre a atividade econômica foi bem lenta, bem devagar. E se deve esperar, sim, um corte na Selic a partir desse segundo semestre. Qualquer medida de flexibilização da política monetária só deve ocorrer na sexta reunião desse ano, que ocorre no mês de setembro. Em que pese o fato de que a inflação tem desacelerado, ainda há pressões inflacionárias no horizonte, principalmente no que se refere a preços de combustíveis. Portanto, o início do processo de flexibilização da política monetária só deve causar algum impacto positivo na economia no final de 2023. Ao longo dos últimos dias, vários índices de inflação IPCA do IBGE e IGPs da Fundação Getúlio Vargas mostraram tendência de desaceleração e até taxas negativas. O dólar também tem contribuído bastante para alimentar ainda mais essa expectativa com relação à taxa básica de juros. Opera abaixo dos R$5, um patamar bem mais baixo do que era na virada de 2022 para 2023. O professor e economista do IBMEC aqui do Rio de Janeiro, Gilberto Braga, fala sobre qual deve ser a posição do Copom com relação à taxa básica de juros da economia brasileira. Indicadores todos favoráveis tendenciando a isso, PIB com crescimento acima do esperado, inflação declinante, juros dos Estados Unidos estáveis. Todo esse conjunto de fatores sinaliza que na próxima reunião do Copom, apesar de se esperar que a Selic ainda seja mantida, ela já deverá sinalizar na sua ata que deverá começar o ciclo de baixa a partir da reunião de agosto. A reunião do Copom sobre a Selic acontece na terça e na quarta-feira da semana que vem. Daqui a 2 semanas, o atual número 2 do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, vai ser sabatinado no Congresso Nacional. Ele foi indicado pelo governo para assumir uma diretoria no Banco Central. Nos bastidores, fala-se que o caminho está sendo pavimentado para ele ser o futuro presidente do Banco Central, uma vez que o mandato do atual presidente, Roberto Campos Neto, termina em 2024. Do Rio, Rodrigo Viga.